Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Chegando na área nesse vídeo para dar uma atualizada em relação à situação de mercado a respeito do Grêmio e a movimentação da direção. O fato é o seguinte, o Grêmio agora ganha um concorrente e este sim pode atrapalhar a vinda de um nome que está sendo tentado pela direção gremista e a real situação envolvendo Pedro Raul. O jogador foi procurado, o staff do atleta pela direção do Grêmio. Bom, antes vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo, curtiu, dá o joinha, isso ajuda bastante. E também ativa o sininho, porque daí o YouTube vai poder te avisar sempre de conteúdo novo por aqui. Quero agradecer aí, já somos mais de 48.200 presentes aqui no canal. Bom, eu quero começar sobre uma concorrência que o Grêmio ganha e ao contrário até do que eu falei ontem em relação à situação do Cristaldo, lembram que eu disse que o Santos não era páreo na briga pela contratação do argentino? Pois é, agora tem uma concorrência, mas não se refere ao Cristaldo. Essa concorrência, ela chega forte, mas chega com números muito semelhantes ao do Grêmio para contratar o Carbajo, jogador do Nacional do Uruguai. Eu até falei sobre a cautela que a direção tricolor estava tendo em relação ao uruguaio, até porque o que o Grêmio ofereceu em termos de proposta foi um valor bem, eu não diria bem abaixo, mas foi abaixo do que os uruguaios queriam. A proposta do Grêmio foi 2 milhões e 400 mil, 2 milhões e 500 mil dólares, em torno disso. Só que aí, o que aconteceu? A situação ela começou a ser tratada dentro do Grêmio como uma cautela, mas isso não significou o encerramento das negociações. O Grêmio ainda está em conversas tentando contratar o jogador. Pois bem, agora o León do futebol mexicano chega para contratar o Carbajo. Fez uma oferta ao Nacional do Uruguai num valor que é muito semelhante àquilo que foi oferecido pelo Grêmio. E aí esta é uma decisão do empresário do jogador e do atleta. O time mexicano tem no Carbajo uma contratação de referência, seria praticamente o cara para ser o dono do time. E isso pode criar este obstáculo se o jogador optar realmente por este tipo de situação. Mas o atleta já demonstrou interesse em jogar no Grêmio, só que não havia concorrência. O Nacional não tinha recebido nenhum tipo de proposta para tentar contratar o jogador. Portanto, agora, além do valor não ser muito próximo a que o Nacional queria, mais uma pedra no caminho do Grêmio, que é o interesse do León. Bom, me foi passado o seguinte, o Grêmio vai contratar o Cristaldo parcelando o valor em que ele apresentou para o Huracan, 3 milhões de dólares. E para contratar o Carbajo, o Grêmio também quer parcelar esse valor. Aí tem outra questão, porque a informação que eu recebi, pelo menos, é que o León teria, além de oferecido um valor semelhante, colocado uma condição que ela, de certa forma, lhe favorece, que seria parcelar o valor do jogador em menos vezes do que o Grêmio. Me disseram que seria 4 vezes pelo lado do Grêmio e 2 pelo lado do clube mexicano. Bom, gente, eu conversei com algumas pessoas a respeito da situação envolvendo o atacante Pedro Raul, que foi um pedido do técnico Renato. E é importante ressaltar o seguinte, alguns jogadores eles não serão contratados pedidos pelo Renato por uma questão técnica. É importante dizer isso. E outras por uma questão financeira. O que demonstra que o Renato não está tão soberano assim, embora queira da direção reforços já para a reapresentação, ele já ter, pelo menos alguns reforços, e é o que a direção trabalha. Bom, mas voltando então à questão do Pedro Raul. O Pedro Raul,
ele recebeu uma sondagem de um clube da Premier League. Eu até agora não consegui descobrir o clube e assim que souber, eu farei um vídeo divulgando esta informação para vocês. Mas vejam bem, foi apenas uma sondagem. Jogar no futebol inglês é algo que agrada o atleta, mas também jogar no Vasco, assim como jogar no Grêmio. A coisa até agora em relação ao Pedro Raul, ela não aconteceu porque o jogador também esperou um contato, né, através do seu empresário, de quem representa o jogador, do Grêmio, para saber um pouco mais da situação e quem sabe, né, a coisa avançar e o Grêmio o Grêmio fazer uma oferta ao Pedro Raul. Isso não aconteceu. Por quê? Porque o Grêmio entende que esse negócio hoje é inviável. São 18 milhões de reais que o Kashiwa Reysol pede para negociar o jogador. A ideia, claro, é uma negociação em definitivo. Bom, o Vasco está firme na parada, agora com a SAF, com a parceira. O Vasco na movimentação, inclusive, do Paulo Brax, que está viajando para Gênova para se reunir com os novos parceiros, com os novos comandantes, né, do Vasco da Gama, para tentar criar uma espécie de condição para contratar esse jogador, elaborar uma proposta para negociar este jogador. Isso torna o Grêmio cada vez mais distante. De fato, o que aconteceu? Foi apenas a conversa do Renato com o atacante Pedro Raul. Ou seja, até agora, em relação a interesse do Grêmio, não existiu. E a informação que se tem é que não irá existir pelo valor. O Grêmio fará as contratações buscando parceiros, buscando investidores. E é importante dizer o seguinte, esses investidores emprestam o dinheiro para o Grêmio vai lá, ficha a contratação dos atletas, já que não pode ter a figura do investidor mesmo no percentual do jogador. Então funciona desta forma. E isso, claro, faz com que estes investidores queiram alguns jogadores e outros não. Por exemplo, o investidor gostaria de ajudar na contratação do Luizito Soares. Agora, na do Pedro Raul, a situação ela é diferente, por isso esse jogador hoje está apenas interessando o técnico Renato, mas totalmente fora da realidade do Grêmio e é um pedido que não deve ser atendido. O Grêmio ainda mantém, embora entenda-se e nos bastidores se fala que é uma negociação muito difícil a questão do Michael. É um salário próximo de 1 milhão. E aí, claro, o jogador está tentando uma liberação por empréstimo. Se isso acontecer, aí o Grêmio conversa para saber as condições para tentar trazer o jogador. A diretoria do Grêmio, o Grêmio, enfim, terá que bancar o salário do atleta, que é próximo de 1 milhão de reais. Ou seja, um valor que o Grêmio também vai ter que contar com ajuda para buscar, se for possível, o Michael, já que é o grande pedido do técnico Renato. Tá bom, gente? Vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, comentário aqui embaixo, dá o like e ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre de conteúdo novo por aqui, certo? Fui!